Olá pessoal, boa tarde, boa tarde. Voltamos com o canal Espiritualidade Anarquista e agora eu estou aprendendo a lidar melhor com as coisas aqui. Eu fiz até um chat agora, eu acho, para aparecer na tela os comentários. Vamos ler o livro. Peraí, eu vou ter que vir aqui para ver se está funcionando tudo ok. Ah, Vamos lá, boa tarde, galera. Hoje nós iremos ler o livro da A Chave da Teosofia de Helena Blavatsky, uma escritora russa que o seu trabalho foi utilizado para quê? Para dar base ao sistema do pensamento nazista. Então veja, pessoal, nós temos várias eras patriarcais ditatoriais marcadas aí por vários tipos de culturas diferentes. Então, o que acontece? É, Bem, o nazismo é uma dessas culturas patriarcais violentas, mas existiram várias de diversas formas. E essas culturas patriarcais elas começam a surgir de algum canto. Então, o canto do nazismo, né, onde eles pegam a ideia, é da teosofia de Helena Blavatsky. Vamos ver, eu ainda não li o texto, essas coisas, né, dela e tal, mas vamos ver como é que é. Eu espero que seja legal. E aí o que acontece? É ela que acaba levando e dissimando a ideia da nova era, dos pensamentos da nova era. E atualmente a gente não entende bem o que é esse conceito, principalmente depois do abuso dos coaches com relação a esse tema, a pseudociência em torno disso tudo e tal. Então, vamos ver o que ela pensa. Ai, meu Deus, e agora? Para quem que eu compartilho? Porque, né, eu vou ficar toda hora compartilhando assim. Ai, essa coisa, né, tem que fazer. Bem, aí eu estou pretendendo fazer agora novamente a leitura dos livros na segunda-feira. Hoje eu já comecei a leitura e aí segunda-feira eu continuo. Final de semana o pessoal vai relaxar, vai fazer outras leituras e tal. E então segunda-feira, meio-dia, eu começo uma nova leitura. Estou aqui compartilhando com o pessoal para ver se tem alguém aí. Mas eu sei que 4 horas da tarde é meio complicado, né? A galera tá trabalhando, mesmo que é final de ano. Mas eu tô publicando para ver se a galera vai querer ver. Então, por que eu tô falando da Helena Blavatsky? Gente, o esoterismo nazista, ele é fomentado por é, diversas filosofias atualmente, por causa da era de Aquário, o mundo globalizado, então as informações elas se entrelaçam muito uma com as outras. E aí acaba acontecendo essa discrepância no, enfim, acaba acontecendo essas misturebas de ideias que ninguém sabe de onde veio, de onde foi. E quando a gente lê a própria autora falando, a gente começa a ver se tem coerência ou não no que ela disse, se realmente é tudo isso que a galera fala, porque daí associa a própria Helena Blavatsky com esses grupos. Mas será que ela teve realmente a ver com isso? Então pronto, eu já compartilhei nos grupos que eu frequento. É isso aí. Quem quiser assistir, já tá bom, né? Senão eu fico mandando para muitos lugares. Se o computador fosse um pouco mais rápido, talvez eu colocasse em outros lugares. Mas vamos lá. Então, o livro é A Chave para a Teosofia. Já estava escrevendo errado, achei que era a chave da teosofia, mas é para a teosofia. Então, Blavatsky e sua obra, a gente vai começar aqui o sumário. Prefácio do autor, Teosofia e Sociedade Teosófica, significação do nome Teosofia, como procede a sociedade teosófica,
a religião da sabedoria esotérica em todas as idades. A teosofia não é o budismo. Então veja só, a Helena Blavatsky, ela está propondo uma nova visão espiritual sobre a vida, com preceitos místicos e também com preceitos metafísicos filosóficos. O que isso significa? Significa que ela está numa época ao qual falar de espiritualidade e religião é que nem hoje, né? É uma forma de libertação. A gente está se libertando das amarras do patriarcado e tudo mais. Aí era assim que eles acreditavam que estavam indo contra o patriarcado. É diferente de hoje, que a gente sabe que a maior parte das seitas levaram a situações de opressão, que os coaches abusam disso. A gente tem hoje, por exemplo, seitas que foram formadas em cima de pensamentos marxistas, né? Então tem até denúncias de fazendas escravagistas, de líderes que se basearam, né, para poder chamar a atenção desses trabalhadores através dos discursos marxistas. A culpa não é do Marx, a culpa não é do comunismo em si, porque tem outras vertentes também que fazem a mesma escravidão, né, enfim. Então, mas para ver os absurdos que as seitas são realmente muito complicadas. Mas aqui eu não sei se ela fez uma. A seita, então, geralmente é um grupo de estudo de pessoas ocultistas, e desses estudos ocultistas acaba virando seita, porque acaba tendo dogmas e também rituais, né, e coisas mais fantásticas, como criar a realidade com a própria mente, ou trabalhar através das coincidências e sincronicidades. Eita, eita! Então vamos lá, né? Ai. Uma requintada aptidão literária foi a principal herança de Helena a gente está na Blavatsky e sua obra. Uma requintada aptidão literária foi a principal herança de Helena Vixe. Petroiana Fadel von Blavatsky, nascida em 1831. Madame Blavatsky, como é hoje mundialmente conhecida, pertencia à mais nobre linhagem da aristocracia russa. Isso não impedira que ela abandonasse o conforto dos palácios para conhecer de perto a aventura espiritual e material dos homens. Então veja, ela era uma mulher rica que abandonou a vida de luxo para poder ir atrás do conhecimento. Depois de receber uma aprimorada educação musical e linguística, olha, ela casou-se com o general Nicáforo von Blavatsky, governador da província russa Erivan, muito mais velho do que ela. O casamento duraria apenas alguns meses. Após a separação, Madame Blavatsky foi morar em Constantinopla. A partir desse ponto, ela pôde visitar quase todos os países da Ásia Menor, estudando seus costumes e suas práticas religiosas. Então veja só, a Helena Blavatsky tinha uma família mais progressista. Então ela teve bastante sorte, né? Nasceu numa família bem abastada, bem rica, e ao mesmo tempo com liberdade intelectual. O que isso acontece quando você dá para uma mulher liberdade financeira e liberdade intelectual? Ela vai fazer coisas bem legais. Então vamos lá. Em 1851, completamente sem dinheiro, ela foi fixar-se em Londres, passando a lecionar piano para sobreviver. Com apenas 20 anos de idade, ela já era completamente emancipada da família e não tinha condições de regressar à pátria. Então, na verdade, ela foi emancipada da família muito cedo. O que será que significa isso, né? Será que ela brigou com a família, coisa do gênero? Ixi.
Na capital inglesa, ela frequentou sessões espírita, onde conheceu o célebre médium Douglas Home e fez parte de alguns círculos evolucionários. A influência desses contatos se manifestaria de maneira acentuada em 1856. Peraí, gente, rapidinho. Então, a gente está vendo aqui a história da Helena Blavatsky, né? Sobre a ótica revolucionária. Eu esqueci uma coisa aqui. Ih, travou tudo. Ó, o computadorzinho, viu? Eita, puxa. Mas que bom, né? Poder é poder, né? É poder. Então vamos lá. Continuando então. É, não impediria que ela abandonasse o conforto dos palácios, né? Em meados feita por. Cadê? Porém, em 1870, Blavatsky aparece no Cairo, onde funda uma sociedade espírita cuja propaganda era feita por um órgão denominado Revista Espiritualista do Cairo. Pouco tempo depois, desiludida com as fraudes observadas, ela abandona a prática do espiritismo. Então, veja só, tem que entender, gente, que na época da Helena Blavatsky, o que acontece é que nós temos, assim, a ciência, essa prática de separar a ciência do dogma religioso, preconceituoso, tabus, místico, é uma prática que a gente está sempre elaborando para tentar melhorar, mas é algo que sempre caminhou com a humanidade. Então, muitos espíritas realmente acreditavam que era científico o que eles faziam, de certa maneira, e que aquilo era também ciência política. Então, só que aí o que acontece? A população precisa comer. A população só vai conseguir ficar no espiritismo, de fato, se estiver fazendo acontecer grana. Então, obviamente, muitos utilizam daquelas coisas absurdas do espiritismo, mesa girante, coisas assim, para ganhar dinheiro em cima do sofrimento de pessoas. E aí a Helena Blavatsky começa a fazer críticas a esse tipo de conduta que refere-se, se a gente for assim muito semelhante também a Jesus, quando ele fala que, né, aquela questão do comércio dentro da igreja é algo que a gente sempre vê a religião tendo que passar, né? Em meados de 1800, na verdade tudo, né? Em meados de 1873, Madame Blavatsky resolveu partir para os Estados Unidos. Essa viagem seria decisiva para a sua atividade futura, pois em Nova York ela conheceria o coronel Henry Steele Olcott, recém-chegado da Guerra Civil e que dividia seu tempo entre as lojas maçônicas e os centros espíritas. Então, né, ele era das lojas maçônicas, isso é um problema. Gente, tem pessoas que falam assim: ah, mas a maçonaria era algo bom e tal. Na cabeça dos homens maçons, muitos deles achavam que estavam dentro de um ambiente revolucionário. Então, os homens não faziam assim, só porque tem um monte de homens juntos, não tem problema, é normal, falando de política e decidindo as coisas pelas mulheres, né? Aí muitas mulheres faziam atentados contra a maçonaria, porque viam já nesses antros que era, na verdade, a própria política patriarcal, e o Estado era aqueles homens se unindo secretamente e depois no outro dia decidindo coisas pelas mulheres. E essas mulheres foram presas por atacar a maçonaria. E ainda assim ficou o vestígio, tipo assim, mas aquela maçonaria era ruim, a que nós estamos agora propondo é boa, mas nunca é bom, né? Então a gente vê a maçonaria se dividindo para Rosa Cruz, daqueles que não aceitavam mais essa proibição de mulheres na maçonaria. Os homens, eles começam a falar assim, não, mas a maçonaria aceita sim mulheres, mas quando vai ver, não aceita de fato, né? A maçonaria mista ou a maçonaria feminina não tem poder político, como tem a maçonaria masculina, e enfim.
Aí então fazem a Rosa Cruz, que se torna uma vertente mais tranquila da maçonaria, por assim dizer, e essa vertente da maçonaria, da Rosa Cruz, ela é menos hierárquica e ela é mais voltada realmente para um estudo coletivo. Já a maçonaria, ela está aí até hoje, cada vez mais forte, com homens de esquerda e com homens de direita. E essa polarização também é atual, então ainda tem muitos lugares que confundem maçonaria com Rosa Cruz. E essa diferenciação é muito crucial, na minha opinião, mas deixa a desejar. E tem muitas pessoas da Rosa Cruz que não se importam e até querem ser chamadas de maçom, para ter o status da maçonaria, mas pelo que eu entendo, a Rosa Cruz não tem a força política da maçonaria. Enfim. Então, os centros espíritas, que era também desses burgueses, acabava tendo então apoio da maçonaria, né, gente? Essa amizade representou a consolidação definitiva dos seus planos no terrenos espiritualistas. Assim, um ano depois, em fins de 1865, eles fundariam a Sociedade Teosófica. Essa missão fora sugerida a Blavatsky após 20 anos de idade, quando ainda residia na Inglaterra. Conta-se ainda que nessa época ela conheceu um dos membros da embaixada do Nepal, que lhe surgira várias vezes em seus primeiros visões quando era criança. Conta-se ainda que nessa época ela conheceu um dos membros da embaixada do Nepal, que lhe surgira várias vezes em suas primeiras visões quando era criança. Não resta dúvidas que Blavatsky era dotada de faculdades parapsicológicas, que se manifestariam durante toda a sua vida até a hora da morte. Esse embaixador devia ser, provavelmente, um daqueles iluminados da Ásia Central, descritos por Van der Nellen em seu livro Nos Templos do Himalaia. São seres devotados à causa da espiritualidade e capazes de inspirar os caminhos da metafísica oriental. Esses iluminados despertam faculdades latentes na alma, revelando ao discípulo ou eleito da sua proteção a mais alta sabedoria. Eita, a magia que eles colocam no texto, né, gente? Então, para o autor aqui, a Helena Blavatsky tinha poderes parapsíquicos. E que esses poderes parapsíquicos revelavam o futuro de quem ela iria se encontrar. Então, temos aí destinos. É a espiritualidade. Esse embaixador deve ter sido guia espiritual de Blavatsky quando ela publicou em 1877 sua obra Isis sem Véu, em 4 volumes, que revolucionaria alguns setores das culturas americanas e europeias, demonstrando categoricamente os postulados ocultistas, ao mesmo tempo em que criticava os conceitos. Olha que maravilhosa, Isis sem véu, né? Então, criticava os conceitos materialistas e atacava o imperialismo jesuítico. A certeza de um guia espiritual nos vem do fato de Blavatsky, na referida obra, ter feito citações de 1.400 livros que lhe eram desconhecidos e até ignorados. Esse fato foi cautelosamente investigado pelo crítico inglês William Emmett Coleman, seguindo as informações de um escritor familiarizado nesse campo de investigações fenomênicas. Jacques Becker, Os Livros Malditos. Eita! Edição Emos, 1972. Madame Blavatsky era uma personalidade autodeterminante, combativa no ideal e humilde junto aos mestres. Ela fazia jus ao mérito de estranhas e belas comunicações com um mundo bem diverso desse que se acha ligado, principalmente em sua época, filosoficamente dominada pelo positivismo, aos 5 sentidos humanos. Evidentemente, ela acabaria provocando contra si o ódio
clerical, católico e anglicano, que naquela época andava de mãos dadas com a política europeia. Então veja, gente, hoje a gente fica falando assim: ai, mas essas coisas espiritualistas é de pessoas que querem ganhar dinheiro em cima dos outros, porque isso não é verdade, porque isso é uma mentira e tal. Ok, mas naquela época era diferente. Então, não podia ter nenhuma vertente religiosa que fosse contra o catolicismo, que iria ser, né, dita que seria já contra o catolicismo. Qualquer coisa que fosse diferente do catolicismo já era contra o catolicismo. E até hoje é assim, né? Então, ela já estava causando ali com eles. Ai, meu Deus. Tudo isso era fortalecido para intransigência. Intransigência. Sabe o que que é? O que está acontecendo é que as letras estão bem pequenininhas e fracas. Então, aí eu estou fazendo uma força aqui. Essas palavras já é difícil. Intransigênica da filosofia materialista e pelo orgulho de um cientificismo que se julgava insuperável. Foi assim que o século XIX desembrocou no século XX com solene mediocridade. No ano de 1901, o Bureau francês de investigações fechava suas portas porque tudo já estava descoberto. De novo aquele papo do já sei de tudo, né? Do livro. Então veja, outra coisa também que ela fala aqui é que eles só querem ver a realidade dentro dos 5 sentidos. Então ela tenta fazer aqui uma alusão de que exista outros sentidos além dos, né? E o sexto sentido seria a intuição, mas no caso aqui ela está falando de paranormalidades, provavelmente. Então é uma coisa que também começa a ser um tema muito falado na nova era, né? Você só vê a percepção dos 5 sentidos. Essa filosofia também é trabalhada no filme Amor Além da Vida, né? Essa filosofia do que é real, do que não é. E é aquela coisa assim, quando a gente relativiza a filosofia, é muito bom. É normal, mas aí outros, se a gente perder a definição total das coisas, a gente também fica sem chão. Então, tem que ter o discernimento que o esoterismo ele é um estudo longo, é um estudo grande, não é fácil estudar esoterismo e perguntas vão surgir, mas você vai achar suas respostas. Tenha paciência, pequeno mago, pequena maga. Então vamos lá. Blavatsky sofreu campanha acérrima dos inimigos da sua doutrina, difamações violentas, ataques à mão armada e até um sinistro provocado a bordo do navio em que ela viajava para o Oriente. Sabe-se que no ano de 1870, ao atravessar o canal de Suez, explodiu... Olha que legal, é o nome da letra que eu uso para o canal. Aquelas. Explodiu, palavra Suez que tem no Canva. Explodiu a embarcação onde a maior parte dos viajantes foi reduzida a poeira tão fina que nem se achou mais vestígio de seus cadáveres. J. no livro citado. Desse ataque, a Madame Blavatsky escapou miraculosamente. Então parece que ela estava numa viagem de navio e aí foi atacada, ela está sendo atacada e perseguida por causa dos pensamentos dela, que diverge muito dos pensamentos católicos. Ela é de 1800, então já é uma época que as pessoas estavam começando a falar e serem ainda perseguidas pelo que elas falavam, né? E uma mulher ainda falando, então imagina. Vamos ver o que está aí causando tanto na cabeça deles. Porque assim, gente, mas é porque ela está falando de coisas místicas, então é por isso que eles estão perseguindo ela. Se você estudar bem a história, né, você vai ver que não era bem assim. Por exemplo, os padres, eles escolhiam quem eram os seus místicos, né? Então, os 3 reis magos eram magos místicos. Então, os padres, não é que eles
não queria que o misticismo existisse, eles queriam que fosse monopolizado e que fosse só para eles, e eles iriam decidir quem eram esses mestres espirituais, né? Então tinha um monopólio ali, porque não tem como ser também, né? Enfim. Várias frentes decidiram lutar contra a fundadora da Sociedade Teosófica. Ora, o governo inglês e, consequentemente, a polícia do vice-rei da Índia. Ora, os missionários protestantes, sem falar nos jesuítas. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas, sediadas em Londres, tinha na pessoa de Hudgsons vigorosos panfletistas, um caluniador de Blavatsky, porém, que tem o nome esse Tucci, provou a integridade moral da acusada, bem como a honestidade de seus propósitos. Tucci provou ainda a existência de uma conspiração muito bem organizada para destruí-la. Logo no início do nosso século, surgem ainda duas obras contraditórias ao valor da fundadora da Sociedade Teosófica. José Vasconcelos, com Estúdios Indostânicos, e René Guénon, com Le Théosophisme, Histoire de une pseudo-religion, respectivamente de 1923 e 1929. Essas acusações, porém, iriam se arrebentar como o vidro de uma garrafa contra o rochedo impassível da evidência. Basta ler as respostas de G.R.R. Mead. Então, assim, né, eles estão tentando fazer de tudo para desmoralizar ela, porque ela desenvolve a sociedade teosófica que foge muito dos conceitos da igreja e de vários outros grupos patriarcais. Tá vendo que muitos homens se irritaram com o que ela estava falando. Então, será que o satanismo foi tão perseguido assim durante as histórias? Será que outras sociedades de homens, porque eram homens burgueses, podiam fazer o que eles quisessem, de fato, né? Enfim, ou não, estou viajando. Enfim. E principalmente a documentada e volumosa obra de Mário Roso de Luna, Una Mártire do século XIX, Helena Beltrovina Blavatsky. São estudos criteriosos, desapaixonados, que convergem unanimamente à consagração de uma consciente missionária da teosofia, da qual ela foi pioneira no Ocidente. São testemunhos de vários matizes que desmentem as acusações e restabelecem a verdade. As principais obras de Madame Blavatsky são Isis sem Véu, 1877, A Doutrina Secreta, Síntese da Filosofia, Ciência e Religião, em 6 volumes, 1888, The Theosophic Glossary, 1890, A Voz do Silêncio, 1889, Narrações Ocultistas, 1890, Pelas Grutas e Selvagens dos Hindustão, 1890, e A Chave da Teosofia, em 1891, ano de sua morte. Olha que interessante. Por isso que eu escolhi esse livro, A Chave da Teosofia, porque nesse livro ela já consegue resumir toda a obra dela durante a vida dela. E é interessante saber que é o final da vida dela, por quê? Porque, né, a Madame Blavatsky já estava amadurecida, já tinha passado ela é uma anciã, então a gente está lendo um livro da anciã. O que uma mulher anciã, depois de toda essa história, tem para nos falar? Ela deve ter coisa boa, né? Não é possível. Então, vejam, ela foi muito, mas ela deve ter sido protegida, né? Ela, aqui tá falando, né, que ela também foi muito protegida e por isso que ela conseguiu continuar os estudos dela. Por mais que tivesse uma sociedade muito grande contra Helena Blavatsky, tinha também grupos muito fortes a favor. Assim, o livro que estamos apresentando ao público é a última obra da grande mestra.
e também o mais acessível. Parece que no fim da vida ela sentiu necessidade de popularizar seus ensinamentos. Por essa razão, A Chave da Teosofia, obra eminentemente didática, se apresenta como um roteiro capaz de orientar todos os que desejam. Às vezes eu tenho os insights, é só por mim. Bem, obra eminente didática se apresenta como um roteiro capaz de orientar todos os que desejam inaugurar seus estudos, ingressando no saguão desse vasto edifício cultural. A Chave da Teosofia não é a síntese dos diversos livros de Blavatsky. É, pode, quando muito, ser escara- pode ser encarado como operação inicial de um complicado processo matemático. É sempre bom esclarecer que nossa mentalidade ocidental tem sido suprida por subsídios culturais, muitas vezes contrários à estrutura metafísica. Ainda perduram em setores de influência da didática oficial ou da filosofia aplicada o sensualismo da Condillac e a tábua rasa de Luke como resíduos do alforismo caduco. Ai, gente, agora eu falo um monte de coisa aqui. Admite-se a origem das ideias na experiência externa, sensação e na interna reflexão. Bem, aqui, né, tá falando que ainda é difícil falar sobre essas coisas, né? Eu acho que é isso. Situada em campos contrários, Situada em campo contrário, a chave da teosofia tem como núcleo a metafísica, a definição adotada e a de Ranzoli, em lugar da de Andrônico, de Rhodes. Eu não sei nada do que ele está falando aqui. Por indicar aquela parte excelsa do saber humano que trata da essência última das coisas, enquanto procura explicar o mundo e a existência, valendo-se do método Nossa, como me irrita. Ah, essas palavras, por que não usa umas mais fáceis, gente? A priorístico, isto é, partindo do ser em si, do ente necessário e perfeito, pode ser entendido como conhecimento que se obtém com a intuição direta das coisas. A esse propósito, citamos o espiritualista Humberto Rudem para esclarecer e avaliar o conceito. É interessante que nunca é uma mulher, né? Até para validar tem que ser vários homens. Você já viu quanto homem ele já falou aqui? Quantos? Eu já até me perdi as contas. Para que o homem seja capaz de ver a conscientizar a realidade metafísica em todas as faculdades físicas, ele deve isolar-se por longo tempo na pura metafísica, até que o último requisito físico desapareça no horizonte de seu consciente, e ele permaneça sozinho e desnudo no seu cosmo consciente, sentindo em si o grande uno, longe de todo o verso. Mas é precisamente aqui que está o tremendo problema para quase todos os homens do Ocidente, que em geral têm 100% da consciência física e 0% da consciência metafísica. Esse peso morto tem milhares de anos na raça humana e alguns decínios em cada indivíduo neutraliza esse peso morto. É um problema de árduo solução. Então, aqui, gente, quando você vai fazer estudos mais intensos da metafísica, bem, a metafísica ela é uma filosofia que vem lá com um tradutor dos pensamentos de Aristóteles, eu esqueci o nome dele, mas ele começa a traduzir os pensamentos de os livros de Aristóteles e ele acaba acrescentando a palavra metafísica toda vez que o Aristóteles pensa numa questão mais assim atemporal. Ah, será que o ser humano, o que existia antes do ser humano, o que vem antes do universo, né? São pensamentos, questões metafísicas. O universo surgiu com o Big Bang, é uma explosão, é uma imersão. O que seria isso? Também pode entrar na questão da metafísica, pensamentos assim. Enfim. Então,
ele faz essa tradução, esse rapaz. Então, a metafísica, ela é aquilo que vai além da perspectiva, que está falando de espaço e tempo, o infinito, por exemplo, o ser humano pensar no infinito é uma coisa metafísica, certo? Porque, na verdade, o tempo ele é, né, ele é uma coisa abstrata. Então, esses diálogos vão se misturando com o misticismo, né? Até que ponto Hermes Trismegista ele é metafísico, esotérico, e até que ponto ele é um metafísico científico, materialista, enfim. A gente fica meio confuso sobre essa parte da metafísica e por causa desse diálogo que ainda a gente está se desenvolvendo. Ah, então, deixa eu ver aqui, tá certo. Olha, tá certo. Esse peso morto tem milhares de anos de raça humana. Então aqui ele vai falar que quando você começa a estudar a metafísica, principalmente do aspecto esotérico, você vai começar a falar sobre uma evolução consciencial. Então, o que, que é uma evolução consciencial? É quando. Nossa, agora que eu reparei. Ah, não, tá certo. Então, uma evolução consciencial, o processo de evolução consciencial, ele acontece quando a pessoa ela começa a perceber que pode existir um ponto de início também de uma consciência. Então, a consciência primordial, chamada de Deus, na verdade, ela foi nós, ela é nós e ela é o ponto uno de todo o sentimento de solidão do universo. E aí aqui o que o autor está falando? Que alguém que está indo atrás da espiritualidade, que está indo atrás de compreender o universo com a sua totalidade metafísica, ele vai ter que ser um mago no processo de se auto-observar como um ser não material, né? Então é um processo filosófico e uma prática, um exercício dos mestres espiritualistas. Uh, e essa sensação de você estar sozinho, desapegado da matéria, que é uma sensação empírica, leva você a ter novos insights sobre o que é estar em conjunto coletivo, o que seria Deus, o que seria o Uno, né? Uma prática que se obtém conforme você vai. Daí você pode começar essa prática através das meditações de zazen, das meditações, através até mesmo do conhecimento, de buscar muito conhecimento, descobrir as coisas. Pode ser também através de das meditações dos chakras. Mas essa sensação de solidão que você encontra e que você tenta transformar em solitude é muito intensa. E eu não recomendo não, aquelas, né? Não, brincadeira, eu não sei. Cada um no seu quadrado. Se acontecer com você, eu vou estar aqui do seu lado e vou falar, meu amigo, eu não sei o que te falar. A chave da teosofia é, portanto, uma tentativa de tornar a metafísica acessível ao postulante, habituado a tatear outros caminhos. Entretanto, mesmo vencendo as primeiras etapas de sua tarefa, não convém lançar-se imediatamente nos 6 volumes da doutrina secreta. Isso porque essa gigantesca obra não foi elaborada de acordo com o método expositivo adequado à nossa mentalidade ocidental. Pelo contrário, fruto de uma intuição direta, esse livro parece mais um jogo intelectual de proposições abstratas e concretas, ora consequentes, ora autônomas, que rompem o equilíbrio e o arranjo da pesquisa. Quanto a isso, Mário Rousseau de Luna, o maior defensor de Blavatsky, seu discípulo mais fiel e criterioso biógrafo, fez a seguinte apreciação. Então, esse rapaz, né, Mário Rousseau, é que fez a biografia dela. Esse edifício ciclópico, então é difícil fazer
Aí aqui assim, gente, eu não vou estar falando para vocês irem atrás e ficar fazendo doutrina secreta de Helena Blavatsky, que eu nem estudei isso. Aqui é para a gente estudar o fenômeno histórico da metafísica, do desenvolvimento de uma mulher que desenvolveu vários pensamentos e que foi a base da criação do pensamento nazista e que ela foi distorcida e também a base do pensamento da nova era atual, né? Antes da gente ter essa banalização toda da pseudociência tão forte também no sistema capitalista. Entendem o que eu quero dizer, né? Então, não estou falando para vocês seguirem seita, fazer seita, essas coisas, não. Por favor, de discernimento. Esse edifício ciclópico do saber arcaico é um monumento prodigioso, mas ao mesmo tempo desordenado e confuso. Não vamos entrar na controvérsia de que assim tenha sido feito deliberadamente, como parece deduzir-se até as fases de certos tópicos, e com o objetivo de estimular o estudante sincero, afastado, outros sim, os leitores possuídos de mera frivolidade científica. Mas a verdade é que. Mas a verdade é que. A tarefa de tais estudantes diante desses complicados volumes é seguida, não raro, de desalentos só comparável ao do bem católico, simplesmente emotivo, manuseando a Bíblia. Por razões evidentes, a Sociedade Teosófica da França achou oportuna a publicação de um volume que fosse o meio termo entre os rudimentos da A Chave da Teosofia e a altitude de A Doutrina Secreta. Assim, em 1923, surgiu Breviário da Doutrina Secreta, cujo prefácio advertia: aí se encontra, de alguma maneira, a essência da doutrina arcaica, obtida não pelo exame do texto, mas por eliminação de parágrafos considerados menos importantes. A chave da teosofia então a Helena Blavatsky também dá início ao pensamento universalista. A chave da teosofia não oferece prêmios à curiosidade, porque esta é a tangente que resvala na sabedoria, também não ilumina a mente, porque não é um sol de conhecimento, mas dá ao estudioso a oportunidade de empolgar-se menos com a tecnocracia dominante e orientar-se a si mesmo no melhor sentido de sua humanização. A chave da teosofia não é uma escola que leve o homem ao caminho da liberação, pois esta só é alcançada de dentro para fora de nós mesmos. Preferimos ver nela uma convocação de fora para dentro, para despertar em nossos corações o aprimado do espírito. A chave da teosofia poderá ser um passo e já teria cumprido sua missão que nos aproxima das portas da eternidade. Edmundo Cartilho. Esse prefácio, né? Então aqui ele bota muita fé, né, na filosofia teosófica aqui. E assim, a doutrina secreta, ela é uma chave, parece que ela é técnica, né? Técnica de se alcançar a iluminação. Então, a iluminação é um fator, por exemplo, os messiânicos, aqueles que acreditam que existe um Messias Salvador, o que vai nos salvar, os messiânicos, e que esse Messias é o amor, é a contra-luz de Satanás, né, que faz essa questão zaratrústica. Esse Messias, ele ilumina as pessoas por si só. Então, não é bem uma iluminação por um processo meritocrático, por assim dizer, de busca pelo conhecimento até você atingir uma iluminação. E essa busca pelo conhecimento pode ser até através da meditação. Não. O Messias, né, abre o coração das pessoas e, pelo amor a Deus,
as pessoas começam a fazer o bem. Então não tem bem que um ápice de fato. Esse ápice é criado pela Igreja Universais, né? Que aí começa a falar, aceita Deus e no seu batismo ou durante a sua vida você vai ter um ápice que vai abrir as portas para você acreditar no Messias, né? Essa expectativa de criar-se um ápice de que vai te levar ao Messias é uma coisa nova, porque antes era você aprendia sobre o Messias, sobre o amor e participava do movimento. E aqui a gente já vai falar, por exemplo, o budismo e o taoísmo já vai falar que a iluminação é sim uma sensação adquirida por processos de reflexões e práticas meditativas, que faz você alcançar isso. E parece que a teosofia vai falar que esse impacto, né, acontece através, olha, acontece através dessa sensação de solitude, de solidão que leva a solitude, solidão, solitude, solidão, numa eterna confusão. E aí você começa a compreender o processo nilístico, né? O processo nilístico, por exemplo, que o Nietzsche fala, enfim. O objetivo, não que eu estou defendendo ele, pelo amor de Deus. O objetivo deste livro está expresso exatamente no seu título, A Chave da Teosofia, prefácio do autor, tá? E poucas palavras são necessárias para explicá-lo. Não é um texto completo de teosofia, mas sim unicamente uma chave para abrir a porta que conduz a um estudo mais profundo. Esta obra distingue as principais linhas da religião da sabedoria e expõe seus princípios fundamentais, contestando as várias objeções que possa fazer o ocidental sincero e tratando de apresentar conceitos pouco familiares, na forma mais simples e em linguagem a mais clara possível. Acreditar que conseguiria Zazar a teosofia inteligível, sem esforço mental por parte do leitor, seria esperar demasiado, mas confiamos que a obscuridade que ainda reina na obra é devida ao pensamento profundo que lhe é intrínseca, e não a teosofia será um enigma. E a conclusão. Para o homem de mente preguiçosa e para o obtuso, a teosofia será um enigma, pois no mundo intelectual, assim como no espiritual, o homem só progride por seus próprios esforços. O escritor não pode pensar pelo leitor, nem este tiraria qualquer proveito se isto fosse possível. Faz tempo que aqueles que estão interessados na obra da Sociedade Teosófica sentem necessidade desse trabalho e esperamos que, isento o mais possível de tecnicismos, preencherá seu objetivo junto a muitas pessoas cujas curiosidades está desperta, embora ainda só intrigadas e não convencidas. Gente, então assim, o que é técnica, o que é método e o que é repertório, né? Então, técnica, quando a gente fala de técnica, a gente fala de práticas. Então, se eu falar para você, ó, para você atingir a iluminação, você tem que sentar de pernas cruzadas, olhando para a parede, com a boca entreaberta, e eu estou te ensinando uma técnica de meditação que vai te levar à iluminação. Então, isso é técnica. Uma técnica num texto é como foi formado, se é dissertivo, se é, né, se tem muitas metáforas, se tem muito nome, se a pessoa está acertando nas datas. Então, isso é a parte técnica de um texto. O conceito é o que liga essa técnica. E o método é como que a pessoa faz para fixar a técnica. Então, se você ficar no seu espelho falando sobre datas, fazendo, treinando sua oratória, você vai desenvolver uma técnica de datas, nomes muito avançada. E aí, isso vai te ajudar na técnica a falar melhor as suas opiniões.
Tem pessoas que são boas em técnicas, mas não são boas em insight. Tem pessoas que são boas na técnica, mas não são muito boas em conceitos, né? Ou tem pouco repertório sobre o assunto. Tivemos cuidado de separar o certo, e tá tudo bem, gente. Uma pessoa pode ser virtuosa na técnica, mas não ser virtuosa no repertório, né? Então tem outras que são melhores em ter bastantes assuntos que ela domina razoavelmente bem, mas ela não é muito boa na técnica. Mas tem ótimos insights e conceitos, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você encontra aquilo que você é bom. Tivemos cuidado de separar o certo do lado do falso, no que diz respeito às doutrinas espiritualistas e à vida além túmulo, e de apresentar sob seu verdadeiro aspecto os fenômenos espiritualistas. Explicações sobre este particular dadas há tempos foram causa da ira desencadeada contra a autora desta obra, preferindo os espiritualistas, como muitos outros, acreditar mais no que lhes agrada no que é certo, aborrecendo-se sobremaneira, contudo, aquilo que vem destruir uma agradável ilusão. Durante o ano passado, a teosofia foi o alvo dos ataques mais violentos por parte do espiritismo, como se os que só possuem meia verdade sentissem maior antagonismo pelos possuidores de verdade inteira do que os que nada têm a ver com ela. Expresso um verdadeiro agradecimento aos teósofos que me dirigiam perguntas, o que me ajudou muito a escrever esta obra, que resultará por ela mesma mais útil, sendo esta sua melhor recompensa. Então, o legal é que a Helena Blavatsky, né? Esse livro ele está sendo reeditado por alguém que é muito apaixonado por ela. Então isso é muito legal, porque às vezes a gente vê umas traduções que parece que a pessoa faz numas coxas, assim, sabe, de qualquer jeito, não tem muito conhecimento. E quando a gente vê alguém que tem muita paixão sobre aquela pessoa, ele vai tentar falar de forma mais sincera possível sobre a vida dela, né? Então, ele faz essa defesa com relação. Ele faz essa defesa com relação é, por parte do espiritismo como se os que possuem. Então ele faz essa provocação com relação assim, o ocultismo ele foi dominado pelos homens burgueses da elite. O que era o ocultismo? Era toda a religião que a Igreja Católica proibia a comunidade de exercer qualquer religião que fosse fora dos dogmas da Igreja Católica. Mas quem era proibido? Era proibido a comunidade, os filhos dos burgueses, dos ricos, né? Ou aqueles, enfim, eles podiam falar sobre o que eles queriam, né? Eles podiam estudar e eles faziam essas sociedades aí e tal, só que eles não eram tão perseguidos, né? Se eles eram perseguidos, eles iam ser perseguidos por quem? Pelos revolucionários, que eram contra os burgueses e acabava, mas os revolucionários não era contra homens se organizarem. Quem discutia isso era Louise Michel. Por isso que eu falo que a Louise Michel é mais completa do que Proudhon, né? Então, ela já questionava a questão de homens ficarem se organizando de forma secreta, né? E depois chegar ditando ordens. Então, amigos e companheiros delas, à noite, de dia brigava contra os burgueses e à noite ia fazer reunião com burguês nos templos maçônicos, né? E, enfim. Aí a gente fica meio tipo, e agora, né? Que situaçãozinha você me colocou, hein? Enfim. Então, quer dizer, quem não podia fazer uma religião nova eram as mulheres, né? Então, você vê uma Helena Blavatsky montando uma sociedade teosófica com novos pensamentos espiritualistas, que nada tem a ver com o catolicismo, que nada tem a ver com o patriarcado de fato em si. E aí, ela teve o quê? É uma mulher tão foda que ela conseguiu o respeito da comunidade, de vários grupos que protegeram sua obra, se apaixonaram pela obra dela e cuidaram para que não que a obra dela durasse durante tantos anos e tanto tempo
agora aqui com a gente, né? Então, eu já tô começando a ficar apaixonada por ela, vocês estão vendo, né? Aos pouquinhos, assim, eu já gostava dela e do que ela representa e tal, mas apaixonada, realmente, tô começando a entender o que ele tá querendo dizer. Em formas de perguntas e respostas, da ética, ciência e filosofia. Dedicado por Helena Blavatsky a todos os seus discípulos para que aprendam e possam, por sua vez, ensinar. Ah, mas então significa que ela aqui está falando discípulo, então é hierarquia e não sei o quê. Gente, eu tenho que ver aqui rapidinho, peraí. Agora é que vai começar o livro mesmo, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Então, mas é hierarquia por causa de discípulo. Gente, hierarquia é uma pessoa fazendo uma violência contra outra, né? Então, aqui é uma questão de respeito. Um aluno pode ter um respeito com o conhecimento do professor, né? E esse respeito significa que ele não grita com o professor dele, que ele não xinga o professor dele, que ele entende que o professor dele tem limitações e ainda assim aprende com esse professor. Então, isso é um respeito, né? A experiência do professor, a idade do professor. Não, isso não é dar poder ao professor fazer o que ele quiser. Então as pessoas às vezes confundem respeito, que é uma coisa básica e fácil de você dar para alguém, com deixar a pessoa fazer o que quiser da sua vida e mandar em você. Né? Então, quando aqui fala com carinho aos discípulos e tal, pessoas que gostam dela. Olha, tá ficando estranho a imagem, tá vendo? Porque o sol tá indo embora. E agora já é 5 horas, eu acho que eu fiquei 1 hora aqui com vocês, um pouquinho menos. E vou deixar para começar mesmo o livro, né? Foi o prefácio hoje. Deixar para começar mesmo o livro. Quando? Provavelmente segunda-feira. Por quê? Amanhã é sábado, depois vem domingo, aí segunda-feira chega, mas tudo bem que a gente está em épocas de festa. Gente, eu vou lendo, é assim. Se você não estiver fazendo nada em casa, você lê, você fica vendo, né, a live, segunda-feira é dia 23, ó. Aí você fica vendo a live, vou passar pro Spotify também, as leituras, vou fazer virar áudio, né? Lá no canal do Spotify Espiritualidade Anarquista, eu vou recuperar a conta que eu paralisei lá, que eu fiz pra isso. Então é isso, ó, tô ficando já dark aqui, ó, tô nos darks. Tarará. Estou sozinha na minha mansão, que é na verdade o meu castelo. Eu moro num castelo, no Capão Redondo, no Bosque Encantado, e eu estou aqui sempre na minha torre. Torre do Castelo. Vocês acham que só Helena Blavatsky tem poderes parapsíquicos? Não, eu também tenho. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei o que vocês falam de mim. Eu sei o que está acontecendo porque eu sou uma bruxona. Eu aprendi as técnicas da sociedade teosófica. Mentira. Da teosófica eu não aprendi não, mas aprendi várias. Mas nem... Tá vendo? Tchau, gente. Até mais. Muito obrigada a atenção de todos. E é isso aí. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Fiquem com a teosofia. Fiquem com Deus. Fiquem com a deusa. Agora eu tô totalmente escura, ó. Lá se fui eu.